Estamos de volta aqui com mais um vídeo. O meu nome é Rafael e hoje a gente vai falar sobre o absolutismo. Bom, importante se notar que no absolutismo existia um rei e ele teria poderes irrestritos. A população que fosse contra esse rei poderia inclusive ser o a pessoa poderia ser morta caso ela fosse contra os poderes do rei. É considerado absolutismo porque todos eram, inclusive os pensadores da época, eram a favor do poder restrito do rei. Então, nós tínhamos. Eu vou colocar três nomes aqui de reis da Europa, né, que viviam na metrópole, porque metrópole era considerado a região principal e a colônia era a região a ser explorada. Então a gente tinha o Henrique VIII e a Elizabeth I, esses dois na Inglaterra. Tinha o Luís XIV na França. Deixa eu colocar aqui. Então esses dois aqui eram na Inglaterra. Esse aqui era na França. E tinha o Fernando e a Isabel na Espanha, né? Então, se a gente pensar bem, a Inglaterra, a França e a Espanha eram as metrópoles, as regiões que iam explorar as colônias. Então, vale ressaltar aqui nesse período que o sistema economia era mercantilismo. Em que se baseava o mercantilismo? Acúmulo de metais, ouro, prata. Porque isso daria poder ao rei, né? O rei era considerado acima de tudo, então ele teria que. Ele ter acúmulo desses metais significaria mais poder, né? Isso aqui era considerado metalismo, acúmulo de metais valiosos. Industrialização. Uma valorização da industrialização. Protecionismo alfandegário. A proteção alfandegária é quando você cobra taxas altas para que as pessoas que moram em determinada região possam comercializar com pessoas de outro reino. É cobrar taxas altas para poder não ocorrer uma súbita perda de metais de um reino, né? Não existe uma saída ou entrada súbita de metais ou como manter uma balança comercial favorável, né? Como se fosse balança comercial favorável, que é você exportar mais e importar menos para você ter lucro. Tinha o pacto colonial, porque
como nós falamos aqui, França, Inglaterra, Espanha eram metrópoles. E elas criaram pactos com as suas respectivas colônias para que pudessem explorá-las e ter vantagem na hora de comercializar, né? Eles compravam os produtos muito barato e na hora de vender vendiam muito caro. Basicamente, essas aqui são as características do mercantilismo. 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 Então vamos falar agora sobre alguns pensadores da época que marcaram, alguns pensadores que marcaram o absolutismo, né? Então, os pensadores do absolutismo. Eu destaquei três aqui. Jacques, Rousseau. Ele acreditava que o rei era a representação divina na Terra e por isso deveria ser protegido e deveria ter poder restrito. Poder restrito. Poder restrito ao rei. E tem também o. Deixa eu colocar aqui. Nicolau Maquiavel. O Nicolau Maquiavel disse que os fins justificam os meios. Ou seja, e ele era a favor do rei, ou seja, ele acreditava que para existir ordem no reino, valia a pena o rei matar algumas pessoas. Era aceitável que o rei matasse algumas pessoas para que essa ordem ficasse estabelecida, né? Então também prezava para que o rei fosse resguardado e tivesse poder restrito. O principal livro foi O Príncipe. O Príncipe, onde ele escreve sobre isso. Tem um terceiro aqui que eu queria falar também, que é o Hobbes. Thomas Hobbes. Ele acreditava que o rei era uma entidade, ele deveria ser protegido para o rei estabelecer a ordem e a segurança. O Estado deveria ter poder restrito, poder sobre a população.
poder irrestrito. O Thomas Hobbes, que o principal livro dele é Leviatã. Leviatã. Nesse Leviatã a gente encontra essas características de que alegações de que o rei era sobrenatural e deveria ser resguardado para ele poder manter a ordem. Para existir ordem, o cidadão deveria deixar o poder ser exercido pelo Estado. Entendeu? E o Estado deveria. No absolutismo, o rei fazia o que ele queria, né? Ele criava as leis de acordo com que, da forma que ele quisesse, aumentava ou diminuía os impostos, a hora que ele quisesse. E quem era contra ficava sem cabeça. Era isso, as características do absolutismo. Então aqui foram os três principais pensadores da época. Aqui, 1, 2, 3. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo.